Quando os portugueses chegaram ao território, que mais tarde seria chamado de Brasil, não trouxeram apenas cruzes, armas e promessas de riqueza. Trouxeram um sistema que transformaria seres humanos em mercadorias. No início, a escravidão indígena foi usada de forma brutal, mas logo os colonizadores perceberam que o lucro seria maior com a importação em massa de africanos escravizados. A partir do século XVI, o Brasil se tornaria o maior destino de pessoas escravizadas do mundo. Milhões de vidas atravessariam o oceano, não como passageiros, mas como carga. Esse sistema não nasceu do acaso. Ele foi planejado, financiado e mantido por interesses econômicos claros. Açúcar, ouro, café e algodão exigiam trabalho intenso, constante e barato. Para sustentar essa máquina, foi criada uma lógica desumana, a de que certas pessoas não eram pessoas, mas propriedade. Essa ideia, repetida por séculos, moldou leis, costumes e a própria estrutura da sociedade brasileira. O Brasil recebeu quase metade de todos os africanos escravizados das Américas. Antes, mesmo de pisar em solo brasileiro, a violência já havia começado. Homens, mulheres e crianças eram capturados em aldeias africanas, muitas vezes por outros africanos aliados ao tráfico europeu, em guerras incentivadas pelo comércio humano. Famílias eram separadas sem aviso, crianças arrancadas dos braços das mães, pessoas acorrentadas umas às outras, obrigadas a caminhar centenas de quilômetros até a costa. Essas marchas eram chamadas de caminhos da morte. Quem caía de exaustão era abandonado ou executado. Não havia tempo para luto. O objetivo era chegar aos portos com o maior número possível de corpos vivos. Cada pessoa tinha um preço, e esse preço guiava todas as decisões. A dor humana era apenas um detalhe, irrelevante. Muitos morriam antes mesmo de ver o mar. A travessia do Atlântico era um dos capítulos mais cruéis da história humana. Nos porões dos navios negreiros, pessoas eram empilhadas como objetos. O espaço era tão pequeno que muitos passavam semanas sem conseguir se mover. O ar era irrespirável. Fezes, vômito, sangue e suor se misturavam. Doenças se espalhavam rapidamente. Gritos ecoavam no escuro. Alguns enlouqueciam. Outros preferiam morrer. Muitos se jogavam ao mar quando tinham chance, acreditando que a morte era menos dolorosa que a vida que os aguardava. Estima-se que centenas de milhares morreram apenas durante a travessia. Seus corpos foram lançados ao oceano, sem nome, sem sepultura, sem memória. O Oceano Atlântico virou um cemitério invisível. Ao chegar ao Brasil, os sobreviventes eram levados aos mercados de escravos. Ali eram examinados como animais. Dentes, músculos, cicatrizes e idade definiam o valor de cada pessoa. Eram forçados a ficar nus, mesmo diante de olhares curiosos e humilhantes. Recebiam novos nomes, apagando suas identidades originais. A separação continuava. Irmãos, pais e filhos eram vendidos para donos diferentes. Muitos nunca mais se veriam. A escravidão não destruía apenas o corpo, mas também os laços, a memória e a noção de pertencimento. Eles não perdiam só a liberdade, perdiam o nome. Nas plantações de açúcar e café, o trabalho começava antes do sol nascer e só terminava à noite. Não havia descanso. A produtividade era mantida pelo medo. Chicotes, troncos, correntes e castigos públicos faziam parte da rotina. Um erro pequeno podia resultar em tortura severa. A alimentação era mínima, a moradia precária e a expectativa de vida baixíssima. Muitos morriam jovens, substituídos rapidamente por outros corpos recém-chegados. Para o sistema, a morte não era um problema, desde que o lucro continuasse. A escravidão era mais barata que preservar vidas. Para as mulheres, a violência tinha outra camada. Além do trabalho forçado, elas eram constantemente vítimas de abuso sexual. Seus corpos eram tratados como extensão da propriedade dos senhores. Filhos nascidos dessas violências também se tornavam escravos, perpetuando o ciclo. Muitas eram obrigadas a amamentar filhos dos senhores, enquanto seus próprios filhos passavam fome. A maternidade, que deveria ser proteção, se tornava mais uma forma de sofrimento. Nem o próprio corpo lhes pertencia. Apesar de toda a opressão, houve resistência. Algumas vezes aberta, outras silenciosa. Sabotagens, fugas, preservação de línguas, religiões e culturas africanas eram atos de desafio. Quilombos surgiram como espaços de liberdade possível, sendo Palmares o mais conhecido.
Essas comunidades eram constantemente atacadas, mas sua existência provava que a submissão nunca foi total. Resistir era sobreviver. Mesmo acorrentados, eles resistiram. Durante séculos, a escravidão foi legal no Brasil. Leis protegiam os senhores, não os escravizados. Mesmo quando o tráfico foi oficialmente proibido, ele continuou ilegalmente por décadas, com o apoio silencioso de autoridades. A abolição não veio por bondade, mas por pressão econômica e política. E quando veio, não trouxe reparação. A lei sempre chegou tarde. Em 1888, a escravidão foi oficialmente abolida, mas não houve terra, indenização ou apoio. Milhões foram libertos sem nada, jogados à própria sorte. A exclusão continuou, agora sem correntes visíveis. A liberdade prometida não significou igualdade. A escravidão acabou no papel. As consequências da escravidão ainda moldam o Brasil. Desigualdade, racismo estrutural e violência têm raízes profundas nesse passado. Ignorar isso é perpetuar o silêncio que sempre protegeu os opressores. O passado nunca ficou no passado. Por muito tempo, essa história foi suavizada. Livros omitiram a dor. Monumentos exaltaram senhores, não os escravizados. Lembrar é um ato político. Contar a verdade é uma forma de justiça tardia. O silêncio também é violência. Escravidão no Brasil não é apenas um capítulo antigo. É uma ferida que ainda sangra. Conhecer essa história não é sobre culpa, mas sobre responsabilidade. Porque só enfrentando o que foi cruel e desumano é possível construir algo diferente. Esquecer nunca foi uma opção.